Hola, mudamos o escenario un poquinho, agora estamos na minha sala e quero mostrar como usar curvas paramétricas no computador. Eventualmente, se você tiver uma calculadora gráfica, também pode fazer isso na calculadora gráfica. Existem vários programas que permitem esboçar curvas, fazer gráficos e fazer matemática simbólica de forma mais simplificada. Eu vou trabalhar com este programa, este software chamado Matemática, mas já trabalhei anteriormente com este outro MATLAB e muita gente gosta também de trabalhar com este MATLAB. E existem, a lista é grande, existem mais de 3 softwares importantes que permitem fazer gráficos e matemática simbólica. Então vamos começar discutindo a elipse. Como esboçar o gráfico de uma elipse utilizando o computador. E vou em particular discutir esta elipse. Se eu quero usar uma função explícita, eu quero colocar isso em evidência a partir desta equação, eu teria duas funções explícitas. Uma para o lado superior da elipse e outra para o lado inferior da elipse. Vamos ver isso no computador. Aqui eu tenho uma elipse, a mesma elipse que acabei de mostrar. Aqui o matemática tem esta função chamada plot, que inicialmente eu coloco y como função de x aqui e especifico o intervalo em que x vai mudar. Então x muda de menos 10 a 10. Com isso eu consigo esboçar o gráfico da parte superior da elipse. Então aqui estou utilizando uma função explícita. Para esboçar o gráfico da parte inferior da elipse, agora é a mesma função com um sinal menos na frente, a mesma função que no caso anterior, só que com um sinal menos na frente. E aí esboço a parte inferior da elipse. Notem que para de fato ter uma elipse, eu tenho que pedir com uma nova introdução para juntar os dois gráficos. E aí de fato fica aparecendo uma elipse. Esse mesmo procedimento, esse mesmo gráfico pode ser feito de forma mais simples utilizando curvas paramétricas. Aqui tem as equações paramétricas da elipse anterior. A elipse anterior eu parametrizei. Então, temos a equação da elipse, a mesma elipse anterior, e as equações paramétricas. Percebam que aqui em x, este é o raio em x, cosseno de t, e 3 é o raio em y com função de t, 3 seno de t. Então, eu posso utilizar a forma paramétrica para representar a elipse, como seria aqui no computador. Aqui eu estou definindo nesta linha quem é x e quem é y. E na próxima linha eu uso esta outra função, que é para fazer curvas paramétricas. E aqui fica, eu quero fazer o gráfico destas duas funções x e y, estas duas coordenadas que defini anteriormente, e aqui especifico em que intervalo muda o parâmetro. O parâmetro muda entre 0 e 2π. E com isso consigo representar a elipse. Outra curva que a gente estudou anteriormente é a hipérbole. Então, agora vou esboçar o gráfico desta hipérbole. Notem que analogamente à circunferência, eu teria que, aqui eu estou colocando x em evidência. Então, este y quadrado passa positivo, e calculo raiz quadrada e tem sinal positivo e sinal negativo. Aí eu teria que representar duas funções para conseguir fazer o esboço da hipérbole. Esse procedimento é mais trabalhoso. A forma mais simples é representar a hipérbole de forma paramétrica. Eu vou para o lado direito da hipérbole, vou esboçar assim cosseno hiperbólico de t e seno hiperbólico de t. Vamos ver como é isso no gráfico. Aqui temos a hipérbole. Notem aqui a definição
estoy definiendo que x es o coseno hiperbólico de t e y lo veo seno hiperbólico de t. Y aquí estoy pedindo para hacer un gráfico paramétrico de esta función x, y, este conjunto de ecuaciones x, y. Adicionalmente, estoy haciendo as asíntotas. Cuando coloco t y t, x igual a t, y igual a t. Esa es la representación paramétrica de esta recta, que es una asíntota de hipérbole. Y aquí estoy colocando x igual a t, y igual a menos t. Esa es la representación paramétrica de esta otra recta. Son las dos asíntotas de hipérbole. Ahora perciban que con esta representación, aquí yo pegué un intervalo finito para t, de menos 2 a 2. Entonces estoy representando un pedacillo de hipérbole. Entonces, con esas ecuaciones yo estoy representando el lado derecho de hipérbole. Si yo quiero representar otro ramo de hipérbole, yo tengo que ver la definición y colocar señales negativos. Y ahora el gráfico va a representar otro lado de hipérbole. La parametrización de hipérbole va a tener una parametrización para un lado y otra parametrización para otro lado. Tirando señales. Yo volto no ramo direito desse hipérbole. Ahora, existe una variedad infinita de curvas paramétricas. Pensaban que las ecuaciones de esa curva son estas de aquí. Aquí tem como x depende de t y como y depende de t. Entonces, ese tipo de curva jamás podría ser representado de forma explícita. Ese es solo para ilustrar una curva interesante, una curva que llama la atención. Ahora vamos a discutir otro asunto, o problema, un procedimiento que es simple utilizando representación paramétrica y que a veces no es simple utilizando una función explícita. Voy a lembrar a teoría esencial de la función inversa. Ahí gente tem una función. Esto de aquí no es una función, esta primera caixinha. Si você tem un ponto do domínio que eleva a 2 pontos de imagem, isso não é uma função, porque está mal definido. Dado um ponto, eu não sei se vou para o valor de cima ou vou para o valor de baixo. Então, aqui neste caso, não é uma representação de função. Nesta segunda caixinha, aqui já temos uma função, porque dado um ponto, está bem definido para onde vou. Eu vou para cá. Este outro ponto está bem definido o caminho a seguir. Então, aqui eu tenho uma função, dado um valor de x, eu tenho y, que é f de x. Porém, neste contexto, não existe a função inversa. Existe a função, porém não existe a função inversa. Para existir a função inversa, a gente tem que ter uma situação deste tipo, que é a que está ilustrada aqui nesta terceira caixinha. A gente tem que ter uma representação 1 a 1. Para um ponto de domínio corresponde exatamente a um ponto de imagem. Isso tem que funcionar também no sentido contrário. Então, a função seria, para um valor de x, eu encontro y igual a f de x. E também, agora, dado um valor de y, eu encontro um x utilizando a função inversa. Então, se tem uma representação 1 a 1, vai existir a função inversa e eu posso passar de um lado e regressar. Em termos geométricos, a gente pode pensar que o par x y pertence à função f, enquanto que o par yx pertence à função inversa. Ou graficamente, se este é um ponto da função f,
o ponto da função inversa vai ser este daqui, onde troca a coordenada x por y. Em termos de função inversa, é uma operação de simetria, é como se tivesse um espelho na reta y igual a x. Tem um espelho aqui no meio do caminho, então esta curva, a sua inversa é espelhada em relação à anterior. Em termos analíticos, se eu tiver uma função simples, por exemplo, esta daqui, y é 3x menos 4. O que significa achar a função inversa? É simplesmente, aqui estava y em evidência. Achar a função inversa é colocar x em evidência. Então basta somar 4, dividir entre 3 e encontro x como função de y. Então a função inversa é simplesmente esse procedimento. Isso vai ser válido somente se eu tenho uma relação 1 a 1. Então vamos ver aqui no gráfico. Agora eu quero fazer a representação paramétrica. Vou mostrar primeiro aqui da função seno. Função inversa da função seno. Eu vou pegar que y igual a seno de x. Qual é a inversa do seno? X como função de y é o arcosseno de y. E agora vou parametrizar esta curva. A função seno. Como parametriza essa curva? Qual é a variável independente? A variável independente é x. Então eu vou chamar que x é igual a t. E y é seno de t. Então aqui tenho a parametrização da função seno. A grande novidade de utilizar equações paramétricas é que eu vou encontrar a função inversa simplesmente trocando x com y. Se eu chamo de x o que era y antigamente, y era seno, agora x é igual a seno. E o novo y agora é t. Então eu vou encontrar a função inversa. Agora, esse detalhe é válido quando a função seno seja 1 a 1. Então eu tenho que escolher um intervalo em que a função seno é 1 a 1. Então vamos ver no computador agora. Inicialmente, aqui eu estou fazendo dois gráficos. Aqui, este daqui, x igual a t, y igual a seno de t. No intervalo de menos 2π a 2π. Intervalo de menos 2π a 2π. Então, percebam que aqui eu tenho a função seno. E aqui também, simultaneamente, estou fazendo o gráfico trocando as coordenadas. Agora é seno de t e t. Então, percebam que aqui é como se também tivesse uma função seno. Agora, a função inversa não existe em todo esse intervalo. Simultaneamente em todo esse intervalo. Então eu vou trocar para o intervalo de menos π sobre 2. Menos π sobre 2. Até π sobre 2. Para que fique bem definida a função inversa. Então, agora estou fazendo o gráfico justamente no intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, onde a função inversa está bem definida. E percebam, nesta linha de cima, eu utilizei a função gráfico paramétrico. Nesta linha de baixo, estou fazendo um gráfico de forma explícita da função arcosseno, no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Percebam que esta curva superior é idêntica à função arcosseno. E esta curva é a função seno no intervalo entre 0 e π sobre 2. De forma paramétrica, é fácil achar a função inversa. Basta trocar x por y. No caso da função seno, a inversa era conhecida. Agora vamos tentar uma situação que já não é tão conhecida assim e que não dá para achar inversa de forma direta. Vamos imaginar este polinômio de grau 5. Como encontrar inversa nesse caso?
Aqui, notem que fazer esta não dá analiticamente para fazer esse tipo de operação. Agora vamos mudar, em lugar de forma direta, vou representar esse polinômio de forma paramétrica. Vou representar o polinômio de forma paramétrica. E aí, achar a inversa trocando a ordem. De aqui para cá, simplesmente estou trocando o que era y, agora é x. O que é x, agora é y. Então, esta representação paramétrica é do polinômio de partida, enquanto que esta outra é da função inversa do polinômio. Como ficaria a representação? Bom, neste primeiro gráfico, estou escolhendo o intervalo de x de menos 1 a 1. Notem que aqui a relação é 1 a 1. Para um valor de x, existe um único valor de y. Então, existe inversa nesse caso. Então, vou representar de forma paramétrica os dois gráficos. Aqui tem a escala, aqui é 5 e 1. Aqui é 5 e 1. Esta curva em azul é igual a esta. E notem que esta é a função inversa do polinômio. Esta é a reta y igual a x. Então, utilizando a representação paramétrica, fica simples encontrar a função inversa de um polinômio. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando de gráficos utilizando o computador. Até a próxima.